Boa tarde, bem-vindo a todas e bem-vindo a todos aqui neste último painel do primeiro dia e talvez por isso seja o mais agradável e o mais esperado de todos, talvez um dos mais interessantes que a gente vai ter aqui, que é a conversa agora sobre interseção entre inteligência artificial, 5G e inteligência das coisas, IoT, habilitando novos serviços no modelo Banking of Things, o banco das coisas. Como aproveitar a interconexão e os dados gerados pelos dispositivos inteligentes que usaremos cada vez mais no nosso dia a dia para melhorar as experiências dos clientes, agilizar as operações e criar oportunidades de negócio para os bancos. Estamos preparados para um mundo no qual as operações bancárias não serão só algo que fazemos, mas algo que acontecerá automaticamente por meio dos objetos com os quais interagimos diariamente? Para responder a essas e outras perguntas, tenho o prazer de convidar ao palco o Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis. Obrigado, Paulo. O Marcos. Paulo Alves, gerente geral de tecnologia do Banco do Brasil. E Tassiana Rugoni, coordenadora do MBA da FIAP. Por favor, gente, sentem aí. Gente, muito grato pela presença de vocês aqui. Hoje, esse eu acho que é o último, mas não é por isso, talvez seja um dos mais interessantes. E eu vou direto ao ponto. Parte do futuro dos bancos digitais é se tornarem menos visíveis, porque serão incorporados a outras atividades diárias, como a ajuda do IoT, do 5G e da inteligência artificial. Já temos tags pagando pedágios, estacionamentos, anéis e pulseiras pagando por aproximação. A que distância a gente está da oferta de serviços BIoT, mais sofisticados, contínuos, personalizados e sem fricção? Eu vou perguntar para todos vocês aqui, mas começando, por favor, com a Tassiana. Tassiana, você tem 4 minutos para dar uma aula para a gente aqui. Por favor. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. E essa pergunta que o Gustavo fez é a pergunta de 1 milhão, não é? E eu não sei se você é tão ousada assim para datar, né? Quando é que a gente atinge esse ponto, esse ápice, sem fricção, de maneira mais fluida, mas a gente pode olhar um pouco para os números, para as estatísticas e acompanhar a evolução tecnológica aí com o passar do tempo, ter uma estimativa, não é isso, gente? Se a gente olhar para o Hype Cycle da Gartner, lá de 2022 já surge o termo IoT voltado para serviços bancários. Ele está bem assim no topinho ali, né? Quando a gente está olhando para a tecnologia e ou subestimando ou superestimando, mas a Gartner diz que ali daqui 5 anos, né? Então a gente está olhando para 2027, certo? Nós já teríamos a tecnologia assentando um pouco mais e de repente até atingindo ali o que a gente chama de platô. Né? Falando de estatística, tinha uma outra que dizia que até 2025 cada cidadão brasileiro teria em torno de si 7 equipamentos máquina-máquina. É o tipo da estatística que a gente pode validar aqui, não pode, gente? Quantos equipamentos máquina-máquina vocês têm em casa? Conta aí rapidinho. O que é um equipamento? O que é máquina-máquina? Tudo que está conectado na sua casa. Então, a sua Alexa, né, seus assistentes virtuais, as lâmpadas inteligentes, os videogames, os smarts lá da sua casa, tudo que está conectado a gente pode contar. E vocês já devem ter contado muito mais que 7, concordam? Faz sentido o que eu estou falando? Porque nós estamos num público mais, é uma bolha, né? Nós estamos aqui num público muito mais high-tech, né? O que mostra que estamos conectados, estamos caminhando bem nesse sentido, embora, claro, ainda existam, né? No Brasil, que tem dimensões continentais, lugares de sombra, que não chega G nenhum, né? Não é o 5G, não chega o 4G também. Inclusive, tem lugar ainda que tem um tipo de conexão com a internet. Vocês são todos jovens, ninguém ouviu falar disso, né? Mas é um tipo de comutação, falando um pouquinho mais difícil, tech aqui, né? Que não é por pacote, é por circuito. Então, quando você acessa a internet, fecha o circuito. Me contaram, eu também não sou dessa época, que as mães ficavam bravas porque o telefone ficava ocupado.
né? É uma coisa doida, assim, o pessoal acessava depois da meia-noite, tinha um troço chamado pulso, né? Para não cobrar isso, então o pessoal acessava só depois da... Não, vocês estão lembrando? Tem gente fazendo assim, né? Olha só, eu estou brincando aqui sobre internet de escada, mas foi ontem, né? Então veja como nós já evoluímos tecnologicamente para termos aí os dispositivos conectados, e o próximo passo é falar desses dispositivos trafegando transações bancárias. Né, do ponto de vista tech, já estamos bem preparados, tem desafios, eles estão me olhando assim, eu sei que tem desafios, né, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. E do ponto de vista de conveniência, né, do perfil ali do cliente, quem não quer ter a vida resolvida, né? Eu sou mãe e o meu menino antes de dormir toma todinho. E de vocês também deve, né? Ter toda uma rotina antes de dormir. E às vezes acaba o leite e ele só toma todinho. E aí vem a crise, né? Porque eu não comprei o leite, esqueci. Né? Então eu queria uma casa inteligente, né? Tudo smart, a minha geladeira falando, encomendando as coisas para mim, já pagando, resolvendo a vida. A conveniência é um apelo importante que me faz acreditar que estamos no caminho aí para emplacar a BOT, viu, Gustavo? Faz sentido o que eu falei? Mas vai dar certo para chegar em 27? Eu acho que não, eu acho que vai um pouquinho mais para frente. Vocês não acham 27 cedo? Para estar madura a tecnologia, amplamente implementada. É o todinho. Vai dar para chegar ao todinho em 27? Não. Quem sabe, todinho é possível. Ô Paulo, ela falou muito aí, agora vamos chegar aqui de novo à realidade. O ecossistema brasileiro de Bank of Things está maduro mesmo? Em quanto tempo? Como é que está isso, Paulo? Ou seja, vamos baixar essa bola aqui ou não? Como é que a gente responde para a Tassiana? Boa tarde a todos. Vai ter todinho na geladeira dela? Eu espero que sim, porque o tamanho da crise que eu estou imaginando deve ser grande, né? Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui no palco conversando com vocês. É muito difícil mensurar aonde nós estamos, né? Mas assim, eu queria trazer alguns pontos aqui que mostram que estamos avançando bastante. O primeiro dele que eu vou trazer aqui é o BaaS, né? Banco como Serviço. É uma estratégia adotada pelos bancos que ela vem crescendo fortemente, né? Bank as a Service. As a Service. Uhum. E aí, só explicando, né? A gente tem os nossos front-ends, os nossos canais, e eles executam transações que ficam no que a gente chama de back-end, que são os nossos data centers e centrais, né? E agora, em especial nos últimos 5 anos, nós começamos a expor todos esses serviços para outros parceiros, para terceiros utilizarem também, né? E isso vem crescendo muito, muito. Assim, para se ter uma ideia, eu acho legal quando eu trago números aqui do banco, a nossa API de Pix, ela teve quase 1 bilhão de execuções por terceiros em um mês. Agora? Quanto foi Agora, isso? no mês passado. É um recorde? É o recorde. O Pix ele é curioso porque ele é um recorde sobre recorde, sempre. Ele nunca volta, assim, não tem, ele está sempre subindo em todos os aspectos, tanto de volume quanto transacional, né? Um outro ponto assim, que ajudou muito também foi o Open Finance. O investimento do Banco Central para fazer com que acontecesse, de todo o sistema financeiro que abraçou desde o início, ele contribui muito também para o BOT. E eu vou explicar o porquê, porque a gente começou novamente a abrir mais transações para parceiros, para dispositivos. Esse aumento começou a trazer mais informações, com mais informações eu consigo fazer mais negócios, consigo criar novos produtos, novos serviços e amplio bastante. E aqui, para se ter uma ideia, assim, ele não teve uma adoção tão rápida quanto o Pix, que é mais simples dentro da sua jornada, mas ele vem crescendo também. A adoção vem crescendo, o entendimento dos clientes também está crescendo em cima desse tema, né? O Banco do Brasil, hoje, a gente tem 85 milhões de clientes e 3 milhões já tem o consentimento dado, fazendo com que a gente tenha acesso aos dados, que a gente consiga transacionar dentro da plataforma do banco em outros bancos e vice-versa, né? Dentro da comodidade do nosso cliente. Outro ponto que ajuda bastante
é a conectividade. A conectividade, ela vem evoluindo com o desafio do nosso país ser enorme, né? Dentre as minhas atribuições do banco, uma delas é entregar conectividade em dezenas de milhares de lugares no Brasil e no mundo. E em alguns lugares realmente ainda é um desafio, né? A gente precisa de alguns dias de barco para chegar no local e outros dias para voltar, né? Então, a gente está evoluindo. Quando a gente está em grandes centros, então, a gente já chegou lá na hiperconectividade, mas o que ele evoluiu nos últimos anos já começou a habilitar esses sensores, esses dispositivos, para ajudar a gente a começar a entregar serviços bancários dentro do IoT. E uma pergunta, hoje o Brasil inteiro está conectado, o que, assim, são manchas que não estão, dá para a gente ter uma noção desse país, a conectividade nesse país hoje? Dá sim. E, em especial, assim, ó, eu vou trazer alguns pontos, né, principalmente na região norte e nordeste, mas no interior dela, a gente ainda tem uma dificuldade. Teve um trabalho legal do Exército ali, que a Amazônia é Conectada, a gente apoiou esse projeto, entregou muita conectividade. Agora também com a conexão via satélite, né, que a gente tem também, vem ajudado bastante, mas a gente ainda tem uma sombra muito grande e a gente percebe uma grande diferença de velocidade de conectividade entre os pontos, né? E aí, quando a gente fala de IoT, o que a gente está fazendo é coletando dados, o máximo de dados possível, por isso que a gente sensora tudo, são vários dispositivos, para trabalhar todos esses dados. Só que eu preciso de uma conectividade para trafegá-los, né? Então, a velocidade é chave dentro desse processo. Maravilha, isso é coisa para o Marcos responder agora. Mas, Marcos, eu queria te pedir para você responder para a gente e contar aqui como é que é o 5G, que era uma promessa que foi colocada, que foi super debatida no passado, e o IoT vem ajudando a consolidar o Bank of Things, sob a perspectiva de quem cuida da conectividade, do celular. Conta para a gente isso. Bom, obrigado pelo convite de estar aqui representando a Conexis. Para quem não conhece, a Conexis é como se fosse a Febraban das operadoras de telecomunicações. Então, nós somos equivalentes, né? Somos co-irmãs, Febraban e Conexis. Bom, o 5G ele chegou em 2021, foi leilão em 2021, a gente começou a implantar a tecnologia em 2022. Estamos com 3 anos de trabalho intenso para avançar a expansão. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos trocar o microfone, ver se... Pronto? Ah, melhorou. Ouvindo? Melhorou bastante. Depois, se puder melhorar o som aqui, microfone rosa, agradeceria. Acho que todos são rosas, né? Mas vamos lá, vai nesse aí que a gente... Então, mas vocês me ouviram? Ouve. Antes, ouviram? Ouvimos bem, mas agora está melhor. Então, nós começamos em 2022 a implantar o 5G. Hoje nós estamos, Gustavo, com quase 50 milhões de pessoas usando o 5G. Tá? É uma expansão bastante rápida quando comparada com o 4G. Eu diria que é mais ou menos 1,5 vezes a mais do que quando começou a implantar o 4G. Tá? Então, de fato, a gente está avançando rápido, estamos em quase 1.000 cidades, o que está bem além vamos dizer assim, das obrigações que nós temos com a Anatel, né, das metas que nós temos de entregar essa conectividade. Nós temos até 2029 para colocar o 5G em todo o Brasil e pelo menos em 4G em todas as localidades. É isso que a Tassiana trouxe, né, que são, mas não tem conectividade em todos os lugares. E aí vou relembrar um debate que eu fiz uma outra vez, que a pessoa que estava comigo na mesa falou assim, não, mas o Japão tem tantas antenas por habitante. Eu falei, cara, mas não dá para comparar o Japão com o Brasil, né? São coisas completamente diferentes. O Brasil tem uma dimensão continental, tem diversas dificuldades geográficas, dificuldades legais, né? Só para ter uma ideia, para colocar as antenas de 5G, 4G, cada município tem uma legislação diferente. Então a gente enfrenta 5.570 legislações diariamente para colocar conectividade em todo o país. É uma dificuldade muito grande. Mas mesmo assim, nós conseguimos avançar bastante
Essas 1000 cidades equivalem a mais ou menos a população de 70% do Brasil. Então tem uma boa cobertura e a densidade ela vai aumentando ao longo do tempo. Para tudo que nós estamos querendo fazer, para tudo que a gente está avançando do ponto de vista de internet das coisas, né, o banco das coisas que a gente está comentando aqui, debatendo, nós temos certeza que nós iremos oferecer a melhor conectividade. Tá? E, para concluir, a gente tem que deixar claro que, do ponto de vista do IoT, que é uma outra pergunta que é super relevante, que está conectada aqui ao nosso tema, o IoT ele só é viável caso seja mantida o incentivo fiscal que tem. Vou te contar rapidamente, Pode Gustavo, muito rápido. Cada dispositivo de IoT não gera receita, porque não trafega muito dado. Porém, existem tributos setoriais que não é taxa, é valor. Então, cada dispositivo ele gera um prejuízo para colocar e expandir o IoT. Então, nós estamos já com um benefício fiscal de 5 anos. Né? Só para ter uma ideia, nesses 5 anos, os dispositivos adicionados por ano saltou de 1 milhão para quase 4 milhões. Caso se encerre esse benefício agora, este ano, né, que é até 31 de dezembro, teremos um grande impacto na expansão da internet das coisas no Brasil. Então, fique esse alerta, e aqui que eu peço realmente um apoio dos bancos para que a gente possa renovar esse benefício e termos aí uma trilha segura de expansão de tudo que a gente quer conectar, todas as coisas que a gente quer conectar. Maravilha. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem com esse microfone? Ótimo. Estamos. Bem, Tassiana, eu vou agora te fazer uma outra pergunta, mudando um pouco de assunto, para perguntar o seguinte: de que modo a maior eficiência na coleta, processamento e compartilhamento de dados proporcionado pela sinergia entre o IoT e 5G contribui para a criação de serviços bancários autônomos controlados por agentes de inteligência artificial? Ai, meu Deus! Uau, né? Quanta tecnologia numa pergunta só. Vamos tentar separar um pouquinho isso para a gente entender melhor. Vou pegar um case comum, né? Algo que já está amplamente implementado no mercado, por exemplo, gestão inteligente de frota. Né? Então, vamos imaginar que hoje os caminhões já saem de fábrica com uma série de sensores, tá? E é muito, muito curiosa, né? A quantidade de coisas que a gente consegue capturar ali, a frenagem, a aceleração. Não é só como freia, né? É a velocidade. Só para frenagem tem uns 10 KPIs ali para a gente mensurar. Isso é a IoT. Né? Nós estamos falando de caminhões conectados. Então, foi a primeira tecnologia ali que o Gustavo mencionou e que a gente já conhece, evidentemente. Tá bom? Agora, quando esse motorista ele passa ali no pedágio, né, de maneira fluida, sem se preocupar, porque ele tem uma tagzinha e a transação financeira aconteceu sem fricção, aí a gente já está falando de BOT, ok? Aí, Gustavo trouxe o aspecto de adicionarmos inteligência artificial, ou seja, vamos colocar cérebro nisso, vamos colocar alguém supostamente inteligente, olhando ali para todas essas métricas e conduzindo a tomada de decisão. E se a gente estiver falando de uma IA clássica, né, o que dá para fazer? Poxa, dá para trabalhar com estatística, inferência, predição, né? Essa IA vai dizer que, de repente, aquela peça do caminhão tá desgastada e vale a pena encomendar uma nova peça ou agendar uma manutenção, né, preventiva, e BOT entra de novo em ação pagando todas essas transações. E aí, se a gente traz um pouco mais de IA ainda, falando de IA generativa, né? Então, entram os agentes de IA, que são grandes orquestradores, porque é um ecossistema, um framework complexo, né? Então, eu preciso, além dessa inteligência, de ter alguém efetivamente orquestrando, né? Eu preciso me conectar às APIs do banco, eu preciso me conectar né, dentro aí de uma estrutura que ainda precisa ser bem desenhada, aos serviços das oficinas mecânicas em si. Às vezes, para o BOT fazer o pagamento, tem algum cálculo, algum índice financeiro que precisa ser consultado, né? Então, é esse agente de IA que traz a automação e vai orquestrando tudo isso. A gente já está falando de alguma coisa que talvez a gente possa batizar aí de um BOT cognitivo, tá? Nesse processo, agora mais objetivamente respondendo... BOT Plus?
Um Beauty Plus, pode ser, né? Eu gosto de gente boa de nome, tem que dar uns nomes bonitos aí para as coisas. Respondendo objetivamente a sua pergunta, depois de desenhada toda essa arquitetura, quando a gente fala do processo da coleta de dados, né, Gustavo, que foi o que você trouxe, a gente vai ter os desafios da captura em si, já foi muito bem colocado aqui, as áreas de sombra, às vezes a gente não consegue de fato capturar. A gente vai ter o desafio do volume, porque quando se consegue capturar, é um calhamaço de informações, a gente entra na esfera de Big Data e aí tem uma stack especial, né, e habilidades ali profissionais para lidar com grandes volumes de dados, tá? E a gente vai ter um desafio que deixei para falar por último, que é o que mais me preocupa, que é o desafio da qualidade de dados. Então alguém vai tomar decisões financeiras no meu lugar. Não pode ter erro, porque senão paga mais, deixa de pagar, né? Então, hoje, em inteligência artificial, a gente tem problemas de vieses, a gente tem problemas de alucinação, e isso precisa ser mitigado. Quando a gente fala de qualidade no Brasil, menos de 10% das bases de dados podem ser, de fato, consideradas qualificadas. Isso é assustador, tá? Deixar uma IA em cima, né, num aprendizado supervisionado em cima de uma base de dados ruim, sendo simplista aí no falar. Uma inteligência artificial alucinada é o fim do mundo, né? Pagando as minhas contas, esse é o ponto. Que loucura. Marcos, eu queria voltar um pouco à tua resposta, que você já falou um pouco atrás, e pegando um pouco do que o Paulo falou. O Paulo falou que nós temos ainda manchas ali, falta de conectividade. Você disse que até 2029 há uma meta da Anatel. Aí eu volto a uma pergunta. A infraestrutura para conectividade está pronta? Quer dizer, ela dá para chegar em 2029 para acabar com as manchas que o Paulo está reclamando, para evitar a alucinação lá da inteligência artificial da Tacena? Quer dizer, vai dar tempo? Nós temos essa infraestrutura que você já disse que está andando, mas que tem problemas. Dá para chegar lá? Isso, eu acho que a gente podia ser um pouco... Ou seja, qual que é a tua perspectiva? Em prazo, tempo, nós estamos em 2025, ou seja, em 4 anos essa infraestrutura está pronta para conectividade? Gustavo, a nossa expectativa é sempre positiva. A gente trabalha todo dia, diariamente, de maneira bastante firme para que a gente possa avançar na conectividade. De fato, o Brasil ele tem os desafios continentais, né? A gente avança, apesar de toda a dificuldade. Então, hoje, comparado a 4 anos atrás, 5 anos atrás, o Brasil está muito mais conectado, não tem comparação, né? Então, só para você ter uma ideia, nós temos hoje em torno de 260 milhões de celulares no Brasil, de pessoas que têm um celular para se conectar, tá? Claro que 260 milhões de celulares significa que algumas pessoas têm mais de um celular usando em sua residência ou em sua atividade diária. 90% da população tem acesso à internet. Isso avançou muito. Quando a gente compara, por exemplo, com o setor de saneamento, que é também um serviço essencial, quando a gente compara 20 anos atrás e hoje, nós avançamos muito mais em termos de universalização da conectividade em relação a saneamento. Por quê? Porque telecomunicações é o grande case de sucesso da privatização, né? O setor privado ofereceu condições para que, de fato, tivesse internet em todo o Brasil. Então, todas as operadoras estão imbuídas disso. Haverá dificuldade? Sempre haverá dificuldade. Nós estamos trabalhando tanto no 5G, como, por exemplo, no Norte Conectado, isso que o Paulo acabou de dizer, que era a Amazônia Conectada, migrou para o Norte Conectado, já colocamos 2 infovias, estamos colocando a 3ª infovia, justamente para levar essa conectividade ali para o Norte. E não é simples, porque é uma tecnologia inédita, que é colocar cabos no rio. É diferente de colocar o cabo submarino, né? Que o mar ali é estável. Colocar cabo em rio é uma tecnologia inédita. A gente está conseguindo avançar bastante. Então, assim, a minha perspectiva é positiva. Mais pessoas estão conectadas. O desafio é justamente naquela época, né? Tá sendo. Eu não sou dessa época da internet de escada,
Mas muitos dos nossos pais são daquela época e ainda têm dificuldade de acessar essas novas tecnologias. Então existe ali uma fronteira, né, que de fato há essa dificuldade de se conectar. Mas eu acredito sim, estamos otimistas. Nós garantimos que a acessibilidade a todos os serviços que são oferecidos pelo IA, pelo BOT, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente garante. É escalável? Com certeza, né? A nossa infraestrutura é robusta. O que aconteceu na pandemia é um grande exemplo, né? Todo o Brasil, toda a economia brasileira parou e começou a funcionar sobre as redes de telecomunicações. Quem resguardou todo o funcionamento? O setor de telecomunicações. Então é uma prova mais do que concreta, vivenciada por todos, de que o setor de telecomunicações funciona. É uma boa base para a expansão da internet das coisas, do banco das coisas, tudo que vier a ser conectado. Maravilha, viu, Paulo? Fica tranquilo aí. Eu não queria colocar o colega nessa situação, não. Mas é verdade, até reforçando esse ponto que ele colocou, né? Em 5 anos, o tanto que melhorou é visível, assim. E a cada 5 anos, a evolução é muito grande, realmente. É por causa do desafio do tamanho do país. Né? Gente, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas realmente essa onipresença e a conveniência oferecidas pelo Banco das Coisas também tem riscos e desafios. Então eu vou fazer uma pergunta começando pelo Paulo. Quais são os maiores desafios que vocês estão vendo para essa coisa do Banco das Coisas e como vamos superá-los? Paulo, the floor is yours. Acho que a gente explorou muito aqui, não vou entrar mais na parte da conectividade, né? Porque vou conectando no que a Tassiana falou aqui, né? Eu preciso dos dados, da maior quantidade possível com a melhor qualidade possível. Que aí, dessa forma, eu consigo, dentro do banco, trabalhar e ser muito assertivo, principalmente no que é muito importante para o Banco do Brasil, entregar uma experiência encantadora para os nossos clientes, né? Então, fica esse desafio da conectividade. A gente tem também um desafio que, quando a gente aumenta muito a quantidade de dispositivos e conectividade, a gente aumenta muito a superfície exposta, né? Então, segurança é um ponto muito importante, a privacidade de todos esses dados, né? E a regulamentação. Acho que a gente tem que evoluir, né? A regulamentação, se feita com muita antecedência, ela mata a inovação, mas se ela chega de forma muito tardia também, ela acaba habilitando algumas brechas que depois fica muito difícil da gente evoluir, né? Você pode falar um pouco mais do que é a regulação que você fala dessa história? A regulação por exemplo, vou trazer... É porque muitas vezes, quando a gente cria uma jornada, a gente imagina muito no caminho feliz, né? Eu vou fazer um Pix para o Gustavo e deu certo. Eu coloquei a sua chave e tudo funcionou. Mas eu posso errar, pode ter algum fraudador que através da engenharia usou, pode ter alguma fraude. E nesses caminhos engenharia a gente social, precisa, né, deixar muito claro quem são os responsáveis desse processo, porque se o banco, por exemplo, assume toda a responsabilidade, pode ser que esse produto ou serviço não seja viável dentro desse universo de risco. Ou seja, a segurança, e esse é um ponto que eu queria provocar, jogar para a Tassiana, quer dizer, obviamente que a pergunta é mais ampla, mas a segurança é uma coisa que preocupa todos nós aqui. Ou seja, a gente tem que estar seguro num mundo que é cada vez mais seguro e inseguro ao mesmo tempo. Tassiana, quais são os desafios, então, e os riscos que a gente vê nesse processo? Por favor. Exatamente esse o ponto, tá? Responsabilidade legal e regulação, que o Paulo já falou, né? E você trouxe agora o aspecto da segurança. Eu acho que é isso que tem que estar no nosso radar. Se um dispositivo ali num contexto de BOT faz uma transação errada, né? Linkando com o que o Paulo acabou de dizer, de quem é a responsabilidade. A gente vai responsabilizar o banco, a instituição financeira? A responsabilidade é do fabricante do dispositivo que está conectado? A responsabilidade é do cliente? Né? Então, esse aspecto de responsabilização, ele é muito importante. Aí a gente
tem que trazer mais tecnologia também, né? Além de organizar os processos para esse contexto. A gente pode colocar um smart contract, né? Um contrato inteligente para rodar de maneira transparente as regras de negócio, né? Falando já de blockchain, pronto, a gente já complicou o negócio. Agora tem blockchain também aí nessa tecnologia. A gente precisa ter rastreabilidade. Então, o cliente deu um aceite, vamos responsabilizar o cliente, ele deu um aceite quando? Como foi? Rastreabilidade é super importante. Não foi o cliente que tomou a decisão, foi a IA. Ué, mas como que ela tomou essa decisão? Qual linha, qual lógica de raciocínio ela utilizou? Hoje nós temos bibliotecas de inteligência artificial que não são open source, são privadas, proprietárias. Então, eu não consigo saber como é que ela se comporta. Tem algumas que são, aliás, muitas, né, ainda bem, são open source, mas elas não são naquele modelo que a gente chama de white box, que eu consigo enxergar a árvore de raciocínio de tomada de decisão. Então, eu consigo ver o código, mas não sei exatamente qual o trilho que a IA... E aí estou falando de linha de raciocínio, tal como nós temos a nossa, a IA vai partir por uma linha de raciocínio para a tomada de decisão. E isso, muitas vezes, também não é transparente. Então, a gente precisa, né, num fluxo aí de auditoria, poder enxergar tudo isso para mitigar os vieses que a gente sabe que vão aparecer, enfim, ter uma IA mais ética, né? E tem a segurança dos dados, efetivamente. Aí a gente tem que amadurecer as nossas empresas e as instituições financeiras já avançaram, evidentemente, muito nisso, mas melhorar a nossa maturidade de governança de IA, de governança de dados, de repente pensar, eu gosto desse termo, de privacidade diferencial, né? Então, vou armazenar os seus dados, mas eles são sensíveis, então eu vou criar algum esquema de anonimização, de misturar o real com o fake ali, para nunca te entregar, né, se houver vazamento, uma base completamente verdadeira. Então, a privacidade diferencial, ela tem caminhos ali para proteger também os dados, tá? Foco em segurança, isso é fundamental. Só para fugir um pouco do roteiro, uma pergunta para vocês, depois eu quero passar para o Marcos, além da pergunta base. Existem exemplos internacionais que a gente possa seguir em termos de regulação, de segurança e de tudo que a gente está falando? Ou é um terreno novo, é um terreno que está sendo explorado pelo mundo inteiro e está todo mundo tateando? Não sei, Marcos, essa pergunta não estava prevista. Se você quiser fazer e depois quiserem comentar isso aqui, eu acho que é interessante. Bom, eu vou começando respondendo a pergunta base, né? Isso. Quais são, assim, os desafios que eu vejo? Primeiro, educação. Usar essas novas ferramentas requer um trabalho intenso de educação. Nós que eu falo, telecomunicações e bancos, tem uma atuação ativa nessa questão de educação. Então, eu sei que a Febraban e o Banco Central têm uma parceria para a educação financeira, né? Nós trabalhamos com a educação digital, né, do outro lado. Porém, ainda é um grande desafio, né? Eu falei que 90% da população acessa a internet. Os outros 10% que não acessam, sabe qual é a maior causa? Não tem interesse e não sabe usar. Então, E olha que a gente está ainda em um momento, vamos dizer assim, que eu diria, de início da rampa de avanço da conectividade do ponto de vista de inteligência artificial e as outras ferramentas que estão começando a ficar disponíveis. Então, eu acho que a educação ela é fundamental, educação financeira e educação digital. Acho que esse é o primeiro ponto. Ótimo. Na parte de segurança, de fato, o que circula hoje na internet, nas nossas redes, é um volume gigantesco de dados. Então, a segurança desses dados é fundamental, né? Nós estamos investindo, né, os operadores investem bastante recurso para manter a segurança, né? Estamos trabalhando de maneira bastante intensa junto com a agência reguladora, com a Anatel, e junto com o governo federal. Então, nós estamos ali no Comitê de Cibersegurança justamente porque nós entendemos que manter a segurança dos dados é fundamental, né? Existem experiências internacionais, países como Alemanha, França, já estão bastante avançados nisso, né? Porque ali tem uma preocupação de dados, de proteção de dados. E aí é um tema que eu sempre gosto de chamar a atenção, né?
Hoje, a Tassiana pode falar melhor que eu, mas hoje que nós vivenciamos é uma economia de dados, né? Nós passamos de uma economia de meios de produção para uma economia de dados, né? A geração de valor se deslocou na cadeia produtiva. Porém, qual é o valor dos dados? Individualmente, nós somos aqui uma classe seleta, nós damos valor aos nossos dados, mas eu tenho certeza que 98% da população não tem ideia de qual é o valor do seu dado. Então, esse acho que é um ponto fundamental para que a gente possa avançar com ética e compromisso com o cidadão para explorar as atividades que usam dados, né? E aí vem o último desafio justamente, que é como proteger dados, como usar com segurança os dados. Nós temos no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma inspiração europeia, né? Assim como foi feito lá, nós trouxemos para cá. Há uma grande dificuldade, a ANPD ainda não conseguiu, apesar de todo o trabalho que está sendo feito na gestão atual, não conseguiu de fato ainda se firmar como uma autoridade que possa fazer uma gestão, gestão no sentido de controlar as ações, as sanções, para que os dados sejam utilizados de maneira certa, né? Eu me lembro que uma empresa colocou uma câmera fotográfica para tirar foto das pessoas aqui em São Paulo, né? E pagava por isso. Então tinha filas e filas e filas de pessoas para tirar foto. Qual é o valor do dado para aquela pessoa? Zero. R$600 a foto. Zero. Porém, aquele dado é super importante para monetizar e rentabilizar algumas operações do mundo digital. Então, esse dilema que a gente está vivendo, essa evolução da economia dos dados, impõe desafios que nós, como sociedade, temos que debater para ter um avanço seguro dessa nova economia. Ou seja, a gente já tem, então, exemplos internacionais que a gente pode seguir nessa história, né? Então, eu vou voltando aqui ao nosso roteiro, para a gente não deixar todo mundo doido. Eu vou uma pergunta para o Paulo aqui. Paulo, o blockchain será uma camada crítica no banco das coisas? De que modo a tokenização e o blockchain conversam com o modelo? E aí vem o Drex, que é outra confusão que vem por aí, que é um produto que também conversa bem com o banco das coisas. Por favor, explica aí para a gente aqui. Tem tudo para ser uma camada crítica desse processo. Consegue agregar muito valor, né? Eu vou dividir aqui a utilização do blockchain assim, em 3 grandes blocos, né? A parte de tokenização de ativos, né? Que nada mais é do que a gente pegar um bem físico, dividi-lo em pedaços e transformar em tokens, em identidades únicas no mundo virtual e permitir que ele seja negociado também aqui no mundo virtual, né? Tem algum, para exemplificar e ficar mais fácil a compreensão, por exemplo, hoje quando alguém quer colocar a casa em garantia para um determinado financiamento às vezes de valor baixo, uma vez que ele coloca a casa inteira que tem um valor alto, ele não consegue usar essa mesma casa de garantia para um empreendimento, algo que ele esteja interessado em fazer, né? No momento que eu tokenizo, eu consigo dividir e consigo trabalhar partes como garantia em diversas opções ali, né? A outra que eu traria aqui é a parte dos contratos inteligentes, né? A Tassiana comentou um pouquinho, né? Também tentando exemplificar aqui de uma forma mais abstrata, seria dentro dessa cadeia de blockchain, uma execução de acordo com algo pré-determinado. Vou trazer o exemplo aqui, né? Eu estou vendendo minha casa para Tassiana e tem um momento chave dentro desse processo, que é o momento que ela transfere o dinheiro para mim e que eu tenho que fazer a transferência no cartório. E aí a gente fica, eu transfiro primeiro ou ela transfere primeiro, né? Tem um sombreamento aí. E dentro do blockchain você pode programar para, no momento que o valor X sair da conta dela e entrar na minha, você executa a transferência do... É o Drex, né? Esse é o contrato inteligente que fica apoiado em cima da plataforma de blockchain, né? Então, isso aqui vai ajudar muito a desintermediar alguns processos, alguns agentes e também vai ajudar muito a trazer segurança para ambas as partes, tá? Então, eu acho que ele é importante e aí o Drex, né? A moeda digital mesmo, né? E aí até teve um painel aqui ao lado aqui de colegas e tudo. O Banco do Brasil, ele é pioneiro, ele está participando desde do primeiro dia ali
do Drex, né? A gente já fez transferência e Drex dentro do ambiente piloto, a gente já comprou e vendeu títulos federais, então estamos muito animados com o que o Drex pode trazer. Ele tem um potencial de transformação de produtos e negócios, então a gente está muito de perto, né? Vai ter agora a segunda fase, que a gente vai trabalhar com CDB como garantia, né? E o Banco do Brasil faz parte, junto com outros bancos, aí, num consórcio para a gente continuar desenvolvendo, né? Então, acho que seriam esses 3 exemplos aí que o blockchain pode contribuir muito aí como uma camada fundamental aí para o IoT. Maravilha. Marcos, agora eu vou voltar para você aqui perguntando mais uma vez sobre 5G, velocidade e baixa latência do 5G. Quer dizer, os brasileiros já estão, de fato, usufruindo isso. Eu lembro que o 5G foi uma grande promessa. Já se fala até em 5.5, 6, sei lá quanto. Ainda vem mais G pela frente, mas já, o 5G o pessoal já usa mesmo. O brasileiro, as operadoras já oferecem hoje o que ainda vão oferecer, considerando os usos típicos do 5G, ou seja, ainda vai ter mais novidade boa pela frente? Gustavo, o 5G ele tem essa característica, né? Tem baixíssima latência, altíssima velocidade e alta capacidade de transmissão de dados. Esse conjunto por si só potencializa os usos que possam ser feitos com a tecnologia, tá? Hoje, né, nós chegamos ali a 50 milhões de usuários, e boa parte deles já usufrui dessa capacidade, desses atributos, vamos chamar assim, no seu celular, no seu smartphone. Então ele tem um dispositivo que é muito mais rápido, muito mais veloz, oferece muitas aplicações. Porém, o 5G, ele também tem um benefício, e talvez o principal dele seja pela via indireta, que é o B2B, né? O sistema financeiro é um exemplo claro de uso da tecnologia 5G para avançar nas suas tecnologias digitais. Então, se hoje o sistema financeiro avança cada vez mais rápido em soluções digitais, de IA, de nuvem, é graças ao 5G, né? Outras aplicações estão sendo feitas? Estão sendo feitas. Então, a gente tem um avanço muito grande, por exemplo, no agro. Então, no agro, a gente está fazendo parcerias bastante exitosas de aumentar a produtividade do agro via o 5G, né? Estamos trabalhando, por exemplo, também com a indústria, né? A indústria 4.0, ela é muito mais rápida quando você tem um processo um sistema de 5G atuando naquela indústria. Então, de fato, existem aplicações do 5G que nós estamos trabalhando, além do próprio uso para oferecer serviços melhores. Então, enquanto antes nós oferecíamos a rede para se conectar, hoje a gente faz algumas ofertas de ponta a ponta. A gente oferece a conectividade e os serviços agregados àquela conectividade. É um avanço que a gente está fazendo para dar um passo além de apenas ser um setor de infraestrutura. Então, a gente é de infraestrutura e serviço. Serviços que vão sendo customizados conforme o cliente. Isso é uma coisa que a gente está fazendo, né? Por exemplo, em rodovias, né? Os editais de rodovias hoje exigem que tenha conectividade ao longo da rodovia. Para quê? Para fazer todos os serviços que são agregados àquela conectividade. O meu pedágio vai nessa. Então, e com isso a gente está conseguindo também avançar com o 5G e as tecnologias que são possíveis nas rodovias de São Paulo, ao menos, né? A gente está conseguindo avançar. Eu vou até Brasília e passo tudo lá. Tassiana, eu vou te fazer agora uma pergunta sobre o clamor que os bancos têm feito pela superconveniência dos clientes para engajá-los em discussões sobre o compartilhamento de dados para ofertas de serviços personalizados. O que falta, na sua opinião, para aumentar a disposição dos clientes de compartilhar informações pessoais em troca de aconselhamento e serviços convenientes, contextuais e personalizados? Ou seja, como é que vai fazer o pessoal ficar mais solto, mais liberado? Essa questão do compartilhamento de informações é algo muito poderoso para quem está pensando na
personalização da abordagem do cliente, né? A história começa lá com o Open Banking, é interessante ver setores de regulação empurrando inovação, né? E nós vimos com o Open Banking, com o Open Insurance, né? Dando origem ao que a gente chama de Open Finance, e essa coisa de Open Data de forma geral, que é muito poderosa, né? De fato, se você pensar comigo, porque aí é Open Health, eu começo a ter acesso aos seus dados de saúde, dá para trazer aspectos aí de educação, de segurança. E quando a gente monta esse mapa, um grande quebra-cabeça, eu tenho ali uma visão de fato 360, ó, errei o grau, 360 aí do meu cliente e consigo essa tal da hiperpersonalização, né? Então, isso é muito rico, muito interessante, mas tem alguns entraves. Por exemplo, do ponto de vista tecnológico, e parece simples, mas não é, tá? Eu tenho aqui, eu sou instituição financeira e eu tenho os dados, o Gustavo é meu cliente, eu tenho os dados do Gustavo aqui. Eu sei quem é o Gustavo aqui do lado de dentro da minha estrutura, tá? Agora o Gustavo também quer compartilhar comigo informações que ele está transacionando financeiras com outras instituições. Então, são dados que estão vindo aqui do lado de fora. Só a integração, tá? A comunicação do ponto de vista tech dessas duas fontes, saber quem é o Gustavo dentro, entender que é o mesmo Gustavo que está lá fora e fazer o match dessas informações já é um super desafio. E eu sei porque, como consultora, estou dentro das instituições financeiras e vejo tecnologicamente como é que eu resgato lá do meu legado, do meu in-frame, essas informações, enfim. É um entrave técnico. Mas tem outros entraves que talvez até sejam mais relevantes da gente falar aqui, olhando para o negócio, né? Que a minha mãe não quer de jeito nenhum que eu instale o app, não é BOT, tá? Estou falando do app no smartphone dela, para ver o saldo bancário. E eu quero instalar, porque quando ela não pode ir à agência, quem tem dinheiro sou eu, né? E aí eu fico pensando, eu vou à agência só para tirar o extrato que eu podia pegar do celular, do app do celular, mas ela se recusa, ela não quer que a gente instale. Então a gente tem que pensar, e eu sei que as instituições financeiras já estão fazendo isso muito bem, mas a gente tem que começar a pensar em como que eu posso dar mais transparência ainda ao uso do dado, né? Então, não é só... Porque às vezes a gente fica com aquela sensação de entreguei meu dado, ele não é mais meu. Então, eu preciso ainda ter essa autonomia de saber, eu compartilhei a informação, mas ela continua sendo minha, né? Eu preciso saber onde ela vai ser usada, quais informações serão usadas. Eu sei que isso é uma loucura. Né, Paulo? O Paulo até vira o rosto, é uma loucura fazer esse negócio, mas assim, eu agora falando como cliente, né, eu preciso dizer assim, olha, na aplicação A você pode utilizar os meus dados, né, mas na aplicação B eu não gostaria que você utilizasse, e isso precisa estar à distância de um clique. Porque esse tipo de transparência, né, é que vai trazendo um pouco mais de confiabilidade. E aí a gente vai compartilhar no Open Banking, no Finance, no Open Data de forma geral. Tem que ser um Open Mind, né, na verdade. Exatamente. Né? Mas aí já chegamos num ponto que a gente vai voltar a um ponto que a gente já falou um pouco antes, que é a questão de leis e regulamentos. Quer dizer, eu imagino que tua mãe, como a minha, como as pessoas têm muita preocupação com segurança, voltando à segurança, voltando à questão de a pessoa se sentir confortável. Então, eu pergunto como leis e regulamentos podem proteger os clientes de serviço Bank of Things e garantir segurança jurídica a esse ecossistema. Começo com o Paulo, que é do sistema. Paulo, por favor. Acho que exploramos bem aqui, né, no painel aqui, mas eu vou reforçar, né, são as legislações que a gente já pode aproveitar o que se tem já no mercado, principalmente no exterior, né, utilizar todas elas aqui também, adaptando para o que precisa. A parte da responsabilidade, precisa estar muito claro quem são os responsáveis por cada situação, para que a gente consiga avançar nos produtos e serviços. E a transparência e no consentimento, né? Foi legal a Tassiana comentar aqui que porque assim é um cuidado especial que a gente tem para deixar claro o que vai ser feito com os dados e nada além daquilo. Mas né? tem alguma coisa já sendo feita, algum projeto de lei, alguma coisa assim, provoca vocês? Porque a gente está falando isso, precisa disso. E aí, está sendo feito, está andando, tem alguma coisa em vista? Paulo? Tem sim, em andamento, e ele anda junto com o projeto
do Open Finance, por exemplo, a gente faz essas discussões da mesma forma que, junto com a FEBRABAN, as discussões estão sempre em andamento com o regulador, a gente leva situações que a gente entende que são risco, tá? A discussão ela ocorre junto, né? Aquilo que eu comentei, se a regulação vem antes, ela pode matar um pouco a inovação, porque começa a endurecer os caminhos, né? Mas se ela vem muito depois também, pode ser tarde demais para uma ou outra brecha que é deixada, né? Então essa preocupação, ela existe por parte dos bancos, existe por parte dos reguladores e tudo mais. Sim, estamos pensando em tudo, tá? Ótimo. Marcos, eu me lembro que quando foi feita a regulação da telefonia, há 30 anos, falava-se em telefone público, etc. e tal. Na sua opinião, como é que isso vai melhorar? E essa regulação deixou de existir porque não tem mais telefone público. Como é que você vê isso hoje, então? Como é que a lei e regulamento pode dar mais segurança, então, para uma empresa de telecomunicações? Bom, Gustavo, essa época do orelhão, de fato, por incrível que me pareça, a gente conseguiu resolver só agora, apesar de ninguém usar o orelhão mais, mas ainda há alguns regulamentos que exigem que se tenha orelhão. Você vê o tanto... a baixíssima velocidade de avançar nas legislações e regulações para se adaptar à tecnologia, né? A tecnologia vai muito mais à frente do que a regulação. Isso é o normal. A questão é que o gap no Brasil é muito grande, né? E aí eu queria fazer uma provocação da seguinte maneira. Existem... nós estamos vivendo uma economia de dados, né? Basicamente de dados. E existem o uso de dados por setores regulados e setores não regulados. A gente está conversando aqui um lado da questão, que são setores regulados. Mas existe uma ampla utilização dos dados que não são por um setor, por uma fatia da economia, né? Atividades econômicas que não são reguladas. Então, por exemplo, quando eu, telecomunicações, você, banco, Paulo, usa algum dado para oferecer algum serviço, nós temos que responder a uma série de regulações, uma série de supervisões. Do outro lado, há empresas, né, as chamadas Big Techs, que usam nossos dados sem nenhuma regulação, sem nenhuma supervisão. Então, nós temos uma competição completamente desigual. Setores regulados, setores não regulados. Enquanto que a maior geração de riqueza está do lado das Big Techs. Então, o que eu posso dizer? Existe uma assimetria que gera, que gera condições competitivas completamente desiguais. Nós, setor bancário, setor telecomunicações, temos uma altíssima regulação, uma altíssima supervisão e acreditamos que o que temos hoje é importante, porém nós temos que sair da regulação de controle e para uma regulação responsiva, uma regulação principiológica, porque senão a gente vai ficar para trás e seremos ofertantes de commodities, né? Enquanto que as Big Techs estão aí usando à torta direita os dados sem sequer ter nenhum compromisso com as economias nacionais. Tassiana, nosso tempo está acabando, eu vou te pedir então, para responder, depois a gente vai para as questões finais, que eu vou deixar a última pergunta para fazer uma... Tassiana, responda para a gente o que você acha que precisa fazer ainda aqui. Você já falou um pouco disso, mas vamos em frente. Vou trazer um ponto para a gente refletir, Gustavo, que é o aspecto da velocidade. Então, existe boa vontade das agências, de forma geral, né? Nós temos nos fóruns, nas comunidades, discutido todos esses aspectos de privacidade, de segurança dos dados, além do apoio da LGPD, que é inspirada na GDPR. Mas a velocidade com que as tecnologias disruptivas têm chego né, é absurda, impressionante e não tem dado tempo da gente amadurecer as discussões. Né? Então, mesmo a votação de um projeto de lei, como a gente viu recentemente em relação à inteligência artificial, não dá tempo de amadurecer, não dá tempo de mensurar impacto para fazer uma legislação, uma regulação que seja robusta e traga essa segurança que a gente está discutindo tanto. Mas o caminho é esse, né? Falar de marco regulatório, o que a gente já fez em outros momentos, criar zonas regulatórias
experimentais, que foi o que a SUSEP fez recentemente, com o sandbox regulatório. Esse é o caminho, a questão é o timing. A gente está correndo atrás do problema e está difícil. Maravilha. Eu estou correndo agora atrás do tempo e eu vou pedir desculpa ao Paulo e vou passar para a pergunta final, que é a pergunta... A gente está terminando aqui e, além de ouvir as considerações finais de vocês, eu queria saber o que nós vamos fazer no FebraBanTech 2026, ou seja, 27, 28. Quais serão, como é que vocês imaginam que seja a próxima grande novidade no setor bancário? Eu vou começar com a Taciana, por favor, depois o Marcos e o Paulo terminam. Eu peço desculpas, nós temos pouco tempo aqui. 1 minuto cada um. Fantástico, gente. Foi uma delícia o nosso papo, eu aprendi demais, muito bom. Agradeço a paciência de vocês nos ouvirem. E nós estamos esperando aí, de repente, falar sobre bancos invisíveis. Quem sabe esse pode ser o nome, gostamos de nomes, né? Esse possa ser aí o nome do próximo talk, do próximo painel. Essa interatividade num ambiente mais virtual. De repente, Gustavo, olha que loucura. Às vezes a gente pensa que está num episódio de Black Mirror, né? Nós aí, os nossos avatares, né, se encontrando nessa realidade virtual, a gente fechando negócio, dando as mãos e por trás um smart contract sendo aí efetivado. Claro que eu estou brincando, estou elocubrando, estou extrapolando, mas esse banco invisível é a nossa grande expectativa. As transações acontecem de maneira muito mais fluida sem eu ter de sacar o meu cartão de crédito. Então, Paulo, deixa eu passar para o Paulo, que ele falou de banco invisível. Eu acho que vamos passar para o Paulo invisível e depois a gente termina com o Marcos aqui. Paulo, bancos invisíveis. Tá joia, ótimo. O banco invisível é porque dentro de uma jornada existe um momento em que a parte de banking na jornada ela não causa uma experiência tão positiva. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Você está adquirindo um novo carro, você está lá no site sonhando qual seria o modelo, você vai na loja, conversa com os vendedores, só sensações positivas, sente o cheiro do carro novo, faz um test drive, aí você decide. E aí você fala, eu vou ali pagar. Aí vem um momento onde o banking é um sofrimento, é o momento que você vai dar algumas centenas de milhares de reais para outra pessoa, né? Nesse momento, ser um banco invisível é importantíssimo, porque a gente não quer estar nessa jornada, que é como acontece no Uber. Hoje, a gente entra no Uber, pega o carro, quando sai, a gente só avalia o motorista. Só que a gente aceitou fazer o pagamento daquilo que ocorre na sequência. Mas também tem uma parte do que nós não queremos ser invisíveis, que é onde a gente agrega valor. Então, no momento que se pagou aquele carro novo no cartão de crédito, eu quero aparecer mostrando o cashback que eu gero dele, porque eu estou entregando um valor, tá? Então, só trazendo um pouquinho, mas a gente vai falar, espero no ano que vem aí, sobre o tema mais, é um tema bem bacana. O que eu imagino que vai ter aí para o ano que vem é o Drex avançando, provocando a mudança, a evolução de alguns produtos e serviços. Open Finance também, dentro dessa agenda de evolução, como o Pix, eles vêm provocando e testando muito todo o sistema financeiro e para o bem. Tá? Então, por isso que a gente apoia tanto esse movimento e faz acontecer. E toda a parte aí, eu acho que é o que está acontecendo, todos estão falando aqui, são os agentes de IA, que utilizando eles da melhor forma, a gente consegue entregar uma experiência diferente e encantadora para os nossos clientes. Tá Maravilha. bom? Marcos, para você encerrar então o nosso painel, o que vai ser o futuro dos bancos, na sua opinião, daqui a 1, 2, 3, 4 anos? Então, eu estava pensando sobre essa ideia de bancos invisíveis, né? Porque bancos invisíveis necessariamente implica pessoas invisíveis, né? Então, e aí fazendo uma extrapolação, hoje nós somos uma economia de compartilhamento, né? Ou seja, tudo é compartilhado. Nossos dados, o Uber é uma economia de compartilhamento, o Airbnb é uma economia de compartilhamento, diversas aplicações que tem. Então, eu acho que talvez a gente esteja migrando de uma economia de compartilhamento para uma economia, pegando assim, me inspirando no que a Taciana trouxe, para uma economia invisível, no qual as coisas vão se conectar automaticamente. Então, sei lá, minha geladeira, a partir de um chip, vai se conectar ao banco e já fazer os pedidos ao supermercado do que precisa. E o Todinho vai entrar. E o Todinho vai entrar. Então, acho que talvez essa seja, daqui a um ano não, né? Eu acho que ainda não, mas eu acho que seja aí algo que a gente vai começar a pensar
aí nos próximos anos. Maravilha. Gente, ó, faltando 10 segundos aqui, em nome da Febraban, eu agradeço demais a participação de vocês, agradeço também ao público, a atenção, a paciência, muito obrigado para vocês. E amanhã continua de forma virtual e na forma real. Aguardo vocês todos aqui amanhã. Muito obrigado a todos.